Pessoal, então, o papo, a ideia da nossa conversa aqui hoje é a gente conversar um pouquinho sobre os desafios que tivemos, tá, num contexto de uma programação reativa, tá? Nós aqui da CIT conseguimos aí um case bem relevante, tá? Com relação ao desenvolvimento de uma plataforma e com resultados bem expressivos utilizando a programação reativa, né? Então, assim, o título da palestra, né, Throughput vezes 10, ele não vou mostrar para vocês mais adiante, mas ele não é meramente ilustrativo, não. A gente vai ver que foi literalmente vezes 10, tá? E a ideia aqui é eu passar pelo contexto todo, tá? Vou contar para vocês como que chegou a demanda, como que foi todo o processo de lapidação, de evolução, e no final, o antes e o depois, tá? De tudo isso que aconteceu, dessa evolução arquitetural. Então, a gente vai passar por todos esses pontos e tentar deixar aí uma coisa bem clara aí para que todos vocês tenham conhecimento de como que uma programação reativa, né, se bem utilizada, pode trazer muitos ganhos para suas aplicações, tá? Então, desde já, né, aqui já deixando a dica, a gente está com a interpretação em Libras ao vivo, tá? Caso queiram, apenas só dar 2 cliques em cima do vídeo aqui do Richelle, do intérprete, que aí ele fica aí como tela principal, tá bom? Então, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Thiago Rocha Gomes, tá? Sou arquiteto de software na CIT, sou bacharel em ciência da computação, sou pós-graduado em gestão estratégica de marketing e trabalho há 12 anos na área de desenvolvimento de software, tá bom? Aqui embaixo tem meu LinkedIn, tá? Caso alguém depois queira bater um papo, enfim, tem maiores informações, tem aqui meu contato, tá bom? Por lá a gente vai trocando maiores detalhes. Então, eu vou contar para vocês aqui o case, assim, mas por questões de confidencialidade do projeto, eu não vou poder abrir exatamente os nomes dos players envolvidos em todo esse processo, tá? Mas o que eu posso adiantar para vocês é que estamos falando de um motor de regras, de um autorizador financeiro de grande porte e que tem impacto no território nacional brasileiro, tá bom? Então, para que vocês tenham aí, para que não fique algo tão abstrato, né? Para que vocês tenham uma ideia do que a gente está falando, tá? Estamos falando de um motor de regras do setor financeiro, com players do setor envolvido, no contexto nacional, tá bom? Então, aí era uma vez um motor de regras de um autorizador financeiro, né? Então, quando a gente começou lá, a gente sempre ouviu essas duas expressões, né? Um MVP com time to market, né? E geralmente, quando você escuta essas duas palavras juntas, a combinação é explosiva. Geralmente o projeto já começa atrasado, tá? Então, precisamos lançar um MVP e precisamos respeitar aí um time to market, tá? Isso acaba sendo um indicador de que haverá correria, muito provavelmente, tá bom? Então, como que foi aí o início da nossa saga, tá? Então, como que o requisito chegou, tá? Ele chegou para a gente, a demanda, né, no desenvolvimento de um autorizador financeiro, principalmente para certificações com parceiros importantes do setor, tá? Então, havia ali diversos players numa literal corrida para certificação com determinados parceiros, tá bom? Havia, enfim, além da chancela, né, e do time to market, né, como eu comentei, de você sair na frente dos seus concorrentes, né, havia ali também uma série de incentivos, premiações financeiras e coisas do tipo que determinavam e alavancavam essa necessidade da velocidade da entrega do desenvolvimento, tá? Sim, visando um MVP, tá, para poder fazer esse piloto, e uma possibilidade de uma posterior consolidação do produto. Então, havia também a possibilidade desse MVP evoluir para uma versão final do produto. Mas ainda tudo muito embrionário, ninguém sabia direito para onde isso devia caminhar, enfim. O foco principal na chegada do requisito era a certificação com esses parceiros, tá bom? Como eu comentei, time to market, tá? Então, a necessidade do lançamento do produto em tempo recorde para essa certificação, tá bom? A gente está falando de uma janela de tempo aí de 3 meses, tá? Desde a montagem do time, da equipe, de desenvolvimento, parte de gestão,
até a primeira transação em produção, tá? Nós estamos falando nesse intervalo de tempo de 3 meses. Então, extremamente apertado o prazo, tá? E arquitetura. Então, o que a gente tinha de diretriz, né? Que a gente havia até colhido como histórico, enfim, de uma iniciativa da própria equipe de equipe técnica, equipe de negócios, né? Então, a gente estaria AWS Native, né? Então, Cloud Native, AWS específico, utilizando Java 8, tá? Esse case não é desse ano, tá? Então, porque não estava usando Java 11, né? Não é desse ano, nem tem um pouco mais de um ano, tá? Mas nós sabíamos que nós iríamos utilizar EC2 para alguma coisa, e talvez, como a gente estava falando de Amazon, um Dynamo, enfim, mas também a parte de cloud nesse nível do projeto também estava muito obscura, tá? Então, nós tínhamos algumas cartas na mesa, enfim, alguns produtos para poder usar, mas estava tudo muito embrionário, e o que mais a gente tinha certeza era isso, que talvez utilizássemos o EC2 para alguma coisa e o Dynamo também. A gente foi descobrindo isso ao longo do caminho, tá? E um pouco mais de detalhes, né, do que aconteceu nesse meio tempo, tá? Então, requisitos não funcionais para MVP, aqui no ponto 1. Nós não tínhamos uma definição clara dos requisitos não funcionais. Até porque, nesse ponto do MVP, como eu disse, a corrida era para certificação, então não se tinha uma visão de volumetria, não se tinha absolutamente visão de nada no endgame, tá? O foco era o MVP mesmo, então não tinha nada muito claro de requisitos não funcionais, tá? Principais skills. Então, usando ali Spring Boot, teríamos algumas integrações, soluções assíncronas com Kafka. O Mongo entrou na jogada, tá? A princípio, um Mongo on-premise, não era um Mongo PaaS, Mongo on-premises, tá? Estava na discussão. Docker, né? A gente estava também com discussões para uso do ECS, Fargate, enfim, tinha algumas questões envolvidas nesse sentido. Kubernetes ainda não estava envolvido, tá? Então estava mesmo em Docker, se ia para algum Compose da vida, algum outro orquestrador, Fargate, enfim. Cucumber para garantidor de qualidade, né? Como aí agilizador, como ferramenta para agilizar aí os testes. Então, de stack de skills, basicamente para MVP, tinham essas envolvidas inicialmente, tá? Muitas incertezas de negócio. Então, nós tínhamos demandas de parceiro, usuário final, integrações, todo mundo fazendo tudo para poder atingir esse objetivo da certificação. E todo mundo ali também descobrindo a sua arquitetura, descobrindo a melhor forma de fazer, a forma mais rápida de fazer, com o menor prejuízo possível, né? E todo mundo ali, e também os parceiros certificantes, né? Eles também estavam modificando as suas APIs também, e isso impactava todos aqueles que estavam certificando com elas, né? Então a gente meio que estava trocando pneu com o carro andando, todo mundo junto, tá? Tudo isso em 3 meses, tá? O nosso time era composto o time de desenvolvimento, né? Era composto por um Scrum Master, um arquiteto, que é esse que vos fala, um engenheiro de qualidade e 3 devs, tá bom? Pelo fato do tempo ser extremamente curto, nós tínhamos a necessidade da homologação ser muito rápida. Tinha que ser uma homologação rápida. Então, o time de negócios não possuía capacidade para isso. Então, o próprio time de desenvolvimento assumiu essa frente e garantimos toda a pipeline de entrega e garantia de testes de ponta a ponta, tá? Com pirâmide de testes, enfim, com teste de unidade, de componente, enfim, toda a cadeia da pirâmide de teste, tá? Nós garantimos de ponta a ponta. E aí o termo-chave, né, daqui da nossa conversa, que é a questão da proatividade versus a reatividade, né? Então, a gente sempre provocava junto aos outros times, né, a necessidade sobre testes, sobre pensar nessa possibilidade do endgame, tentar chegar num meio termo, né, já, né, tendo como alvo MVP, mas já pensando em estratégias para endgame. Mas, assim, estava literalmente impossível de fazer essa negociação por conta do prazo e por conta das mudanças da própria certificadora, né?
Frequentemente a gente era acionado a toque de caixa, né? Então, para quem trabalha com API, sabe, né? Adicionou campo, removeu campo, o campo X agora é Y, enfim. Agora precisa uma autenticação adicional. Então, tudo isso chegava muito a toque de caixa, sabe? E a gente já tinha que reagir muito bem a isso, né? Apesar de não estar falando especificamente de um framework reativo, mas o time estava sendo demandado e as coisas chegavam e a gente reagia muito bem, tá? Então, desde o começo, a gente já a gente já tomava uma atitude proativa para propor coisas novas e propor uma arquitetura mais visando endgame, mas, ao mesmo tempo, também a gente tinha essa característica reativa, tá? Não ainda no código, mas também um pouco na recepção dessas demandas, tá? Então, a gente conseguia absorver bem, tá? E nesse contexto todo, chega o ator principal daqui da nossa conversa, que é o Spring Web Flux, tá? Que é a gente tem um arcabouço de tecnologias que depois eu vou falar para vocês, mas o ator principal é esse cara aqui, tá? Então, como, né, lá no início da demanda, como que isso chegou para a gente, né? Então, é um módulo legado, né? Era um módulo já inicializado, com uma camada experimental com Webflux, tá? Era uma camada experimental com Webflux. Então, devido à característica que a aplicação possui, que eu vou mostrar na sequência para vocês, nossa aplicação, esse autorizador, esse motor de regras de um autorizador financeiro, ele possui uma característica muito semelhante a uma máquina de estados, tá? Uma máquina de estados. Então, dada essa característica da aplicação, além desse módulo legado já possuir um foundation com Webflux e dado o prazo que a gente tinha para entregar, nós entramos em acordo e vimos que fazia sentido sim usar o Webflux, né? Vamos usar, acho que faz sentido, e vamos tentar encaixar ele, né, dentro do cronograma onde a gente tem, tentando mexer o menos possível nesse módulo legado, né, tentando evoluir apenas essa camada que estava integrada com o Webflux, tá? Que já estava toda preparada com o Foundation pronto, tá bom? Só que tínhamos um risco, tá? O time não possui expertise em Webflux, tá bom? Então, nós, assim, nas leituras, enfim, pesquisas do time, nós vimos, né, a questão dos eventos, da reatividade, enfim, a gente achou que fazia muito sentido. Mas, assim, topamos o desafio. Falou, a gente não é sênior nisso, a gente não... Enfim, a gente é apenas também leitor, curioso, estudante. A gente vai tentar, nesses 3 meses, desenvolver e se aprofundar no assunto, tá? Até para justificar o desenvolvimento em cima desse módulo legado com esse foundation pronto, tá? Então, a gente foi para cima. Mais uma vez, com proatividade da equipe, a gente buscou formação, fizemos tutoriais, fizemos muitas POCs, até coloquei aqui, muitas POCs, V2 das POCs, tá? E a gente foi evoluindo nesse sentido, tá? Na esperança de nos tornarmos, de fato, reativos de uma maneira correta, vamos dizer assim, né? Não apenas as demandas chegando e a gente reagindo a elas, mas sim a gente também traduzindo isso no código de uma maneira reativa, enfim, com escalabilidade, mitigação de riscos de latência, enfim, em toda a parte do arcabouço reativo com eventos que a gente espera ter com o Spring Web Flux, tá? Então a gente foi para cima. E aí, mais uma vez, né, por que então, de fato, o Webflux fez sentido para a gente nesse contexto? Poxa, mas se o time não tinha expertise, por que vocês resolveram fazer isso, né? Valia a pena, e eu vou mostrar para vocês o porquê que valia a pena. Esse é o funcionamento geral, tá, da nossa aplicação, do nosso case aqui que a gente está conversando, tá? Então, é um motor de regras para criar uma autorização financeira, tá? Então, ele tem a característica de máquina de estado, tá? Então, ele passa para a fase seguinte, atualizando o status dessa transação, e ele só faz isso quando o status anterior estiver completamente satisfeito, completamente atendido, tá bom? Características disso. Muitas integrações externas, tá? Bastante acesso a banco, tá? E aqui, integrações externas, a gente está falando com integração com os próprios parceiros certificantes, parceiros de antifraude, tá?
E, principalmente, também uma característica muito marcante nesse fluxo é que a cada etapa desse fluxo, nós tínhamos que informar em tempo real o andamento dessa autorização para sistemas de back-office e no nosso próprio banco de dados. Para quê? Para que nós não tivéssemos transações fantasmas. Então, uma transação se perdeu no meio do caminho. Tá, ela se perdeu aonde, como, em que etapa? Então, nós tínhamos isso em tempo real. Aqui com soluções Kafka, com o próprio Mongo, tá? Mas em tempo real, a cada etapa desse fluxo, a cada etapa dessa máquina de estado, nós atualizávamos esses sistemas de back-office e banco de dados, tá? Isso nos dava um cheiro ali de assincronia, paralelismo, tá? Coisas que o Webflux lida muito bem com as threads reativas e o motor reativo, tá? E ali com a grande promessa ali do framework também de você ter mais vazão com o mesmo recurso computacional, ou até menos, né? Com a possibilidade de um escalonamento horizontal, tá? Então, nós tínhamos todas essas características que nos impulsionavam a usar o Webflux, tá? Então, aqui no modelinho, né, então a gente tem a autorização criada, as integrações, sistema de antifraude, chamado aos parceiros, e nós tínhamos aqui um feedback da antifraude, né? Então, principalmente esse mecanismo aqui de feedback, né, um mecanismo totalmente assíncrono, né? O usuário final, ele não precisa conhecer se ele foi, se ele foi analisado como uma fraude, né? Não faz muito sentido isso. Isso é um processo mais de back-office. Então, tem toda uma característica assíncrona aqui no meio que nos fez comprar esse desafio, tá? Não foi à toa, tá bom? Pessoal, desculpa, lembrando que no final, quem quiser deixando perguntas aí, só deixar aí no chat, tá? Que no final eu vou reservar um tempinho aí para respondê-las, tá? Esqueci de dizer lá no começo, dizendo agora, tá bom? E aí, dada todo esse contexto, como que ficou então, né? Depois, no final desses 3 meses, time correndo, aprendendo Webflux, tendo que descobrir, enfim, tendo que ser reativo dos dois jeitos, como que a gente chegou lá no final dos 3 meses, né? Então, aqui está o modelo, tá? De como a gente entrou para esse MVP, para a certificação com os parceiros, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui, como a gente entrou, que arcabouço tecnológico nós entramos, tá? Então, tecnologia de microservices, tá? Com Spring Boot, dentro do Tomcat, tá? Usando o Tomcat como container ali, como servidor de aplicação, tá? Na Amazon, com ECS, tá? Com ECS, dockerizado, obviamente, e com Kafka. Então, reparem aqui, né? A gente tem aqui, né, um API Gateway na frente, basicamente aqui o autorizador, tá? Um monolito. Então, todas aquelas integrações externas que eu comentei na gravura anterior aqui para vocês, análise de fraude, integração com parceiros, integrações externas, tudo embarcado no mesmo cara, que é esse cara do centro aqui. Então, monolito, tá? Teoricamente, escalável, tá? Estava preparado aqui para ter uma ou N instâncias, tá? Nós tínhamos aqui um outro microserviço aqui de apoio, mas ele não entrava na jogada, tá? O principal é esse do centro aqui, tá? Tínhamos também uma solução de Kafka, né? Onde a gente postava essas mensagens dessas autorizações para os sistemas internos poderem consumir. Também era produzido por esse monolito, tá? Então, monolito de aplicação mais do que tradicional aí que a gente vê, tá? Então, foi nesse sentido aqui que a gente conseguiu fazer a nossa entrega do MVP, tá bom? Quais que eram as principais características depois, né, de entrega, enfim, o que a gente observou pós MVP, né, pós rodada do MVP. Lembrando que integramos com sucesso, conseguimos certificar com um parceiro, tá? Conseguimos. Então, foi tudo dentro dos conformes, a gente teve a chancela lá de certificado, tá? Então, o que a gente teve como características? O time teve uma curva de aprendizado muito bacana com o Webflux e o Java Reactor, tá? Foi uma grande, o MVP para a gente foi uma grande POC, né? Assim, uma POC no sentido de aprendizado mesmo, tá?
apesar de estar valendo, né, de ser de verdade, mas foi um grande aprendizado para nós, tá? Até hoje inclusive, né? Mas ali foi onde tudo começou. E foi extremamente necessário, foi uma entrega muito importante, porque sem ele a gente não teria os próximos passos, tá? Então ele foi super necessário para o piloto, para a gente conseguir pilotar, para a gente conseguir provar que a nossa solução de negócio como um todo parava de pé, fazia sentido, e foi necessário para a certificação, porque sem a certificação nós não conseguiríamos entrar aí no mercado, tá bom? Para oferecer esse serviço. Principais problemas, tá? Então, diversas integrações dentro de um monolito altamente acoplado. Então, tinha muitas fronteiras dentro de um cara só, tá? Se eu tenho necessidades de escalonamento específicas, ficaria difícil resolver nesse monolito. Se eu tenho uma integração específica de um parceiro que está sendo demandada mais do que outros dentro desse fluxo transacional, como que eu resolveria isso no monolito? Eu teria que escalar tudo? Será que faria sentido? Será que de fato teria consumo de recurso de CPU, de memória, que faria sentido para trigar ali os gates de escalonamento? Nós tínhamos todas essas dúvidas e todos esses questionamentos, tá? E muito provavelmente teriam dado esses problemas um baixo throughput para a solução, visto que estamos falando de uma solução nacional, brasileira, tá? Então, teríamos que pensar muito em vazão aqui, tá bom? Nesse momento, pós-MVP, o pessoal fica, né, o pessoal de negócio fica extremamente animado com a ideia, né, foi uma conquista, vamos ir para o endgame. O produto é viável em termos de negócio, totalmente viável, a gente vai abrir esse produto para o mercado. Chegaram os requisitos do endgame. Então, vamos lá. No final, o que eles esperam, né? Mínimo de 100 requisições simultâneas por segundo, tá? Tempos de respostas inferiores a 7 segundos. Isso, cláusula contratual, tá bom? Então, nós tínhamos que ter 100 requisições por segundo, um tempo de resposta inferior a 7 segundos. Disponibilidade de 99.9, alta resiliência, e não podemos ter transações fantasma, tá? Então, aqui, né, alta resiliência, entre outros fatores, uma alta eficiência de escalonamento, tá? Daí a grande pergunta, né? E aí? O que a gente desenvolveu dá conta? Vamos tentar comprovar essas premissas, né? Comprovar essas suspeitas que tínhamos, né? Um teste nada mais nada melhor que um teste de performance para poder de carga, estresse, para poder comprovar isso, né? Então, aqui está o resultado da primeira execução, um teste de carga massivo dentro do nosso MVP, tá? Reparem que temos tempos de respostas aqui na casa dos 120 mil milissegundos. Isso aqui dá 5 minutos, se eu não estou enganado, certo? Então, tempos extremamente altos de resposta. Então, imagina você ter ali uma autorização financeira que demora 5 minutos para dizer para você que foi aprovado ou não. Então, e uma característica muito padronizada aqui, né? Você tem um número crescente aqui, um aumento crescente no número do tempo de resposta, né? Na quantidade do tempo de resposta, e uma queda. Depois um aumento, uma queda. Um aumento, uma queda. Em diversas ondas aqui, né? A gente consegue reparar. E aí várias coisas vieram na nossa cabeça, né? Várias coisas. Será que está tendo um enfileiramento de thread? Será que são as nossas integrações? Será que é o mock que não está respondendo corretamente? Enfim, vieram vários questionamentos, tá? E esses foram os números finais do teste, enquanto o sistema permaneceu estável, porque um sistema nesse padrão, né, de tempo de resposta, ele não permanece saudável, tá? Então, o tempo médio de resposta foi de 2,9 segundos, tá? Requisições por segundo. 23 requisições por segundo apenas, tá? Muito baixo, muito baixo. Uma taxa de erro de 1,27%, então, uma taxa até alta, tá? A gente estava esperando uma taxa menor do que 1%, né? Então, 1,27%. 46 usuários simultâneos.
Então, esses números, pensando num cenário nacional, não atende. Tá? Lembrando que esse teste aqui ele foi feito preliminarmente, tá? Depois a gente fez algumas melhorias, depois a gente esse teste foi feito num ambiente controlado, num ambiente com um perfil de máquina bem baixo, enfim. Depois nós fizemos um outro teste, tá? Num ambiente, num perfil de máquina um pouco maior, porque essa foi uma das nossas desconfianças, né? A gente tentou mexer em heat space, tentamos mexer em configurações de infraestrutura. A gente executou num ambiente mais próximo de produção possível. Aqui não era um ambiente de produção, tá? A gente executou num ambiente de produção, e aí no ambiente de produção a gente teve esses resultados aqui. Por isso que esse tempo de resposta aqui, 2.9, está bem menor do que esse tempo de resposta aqui. Então, só que a gente ganhou muitos milissegundos, tá? Só que mesmo assim, o throughput, a vazão não dava conta, tá? Não dava conta. Até porque isso é enquanto o sistema permaneceu estável. Nossas baterias de teste têm a duração, na época, né, de 1 hora. Aqui, esse tempo aqui, a gente está falando de uma foto de 5 minutos, tá? Ou nem isso, se não me engano. Menos de 5 minutos, tá? Porque depois disso, o tempo de resposta começou a aumentar exponencialmente e a aplicação caiu, tá? Então, enquanto ele permaneceu estável, esses foram os números, tá bom? E aí, a gente começa a avaliação, né? A gente começa a pensar, porque pode ser N coisas. Mas, puxa vida, e o Webflux, né? Será que a gente caiu numa cilada, né? O que será que aconteceu? A gente tentou verificar aquele comportamento de ondas, enfim, partimos para a infraestrutura, tivemos um ganho, mas, cara, estava muito longe de 100 transações, 100 requisições por segundo, né? A gente atingiu aqui 23, né? Então, aí a gente, depois de muito esforço e muita análise, a gente viu que, de fato, a nossa aplicação não bloqueante, ela estava bloqueante, né? Como assim? E aí vem aqui a analogia que eu faço aqui com as threads, né, com relação aqui aos foguetinhos, né? Então, aqui eu vou entrar um pouquinho no detalhe do framework reativo, de uma maneira bem macro, tá? Por conta aqui do nosso tempo. Mas a analogia aqui é a seguinte, tá? Os foguetes são como se fossem as threads, tá? Então, no modelo tradicional de aplicação, Spring MVC, enfim, Spring Web, o que costuma, de maneira macro, acontecer, né? Você tem aqui a caixa do microservice, né? Essa caixa pontilhada, e você tem aqui as camadas coloridas aqui, né? Vermelho, amarelo e verde. As camadas aqui eu quero dizer o quê? Camada de controller, service, repositório, né? Banco de dados, enfim. A camada de acesso a dados, integrações externas, enfim, todas as suas camadas internas do seu microserviço. Uma aplicação tradicional, a mesma thread que starta o processo, ela trafega, então o mesmo foguetinho aqui, ele trafega entre as camadas, tá? E se eu tenho aqui uma latência de rede, por exemplo, tem uma integração externa que demora ali 1, 2 segundos para me responder, aquela thread que disparou aquela requisição, ela fica ali cativa. Então, ela fica ali aguardando aquela resposta voltar para que ela devolva toda a pilha, tá bom? De maneira macro, uma aplicação web tradicional Spring funciona dessa maneira. Com o Spring Webflux, a gente espera que isso funcione de uma outra maneira, ou seja, nesse meio tempo de intervalo na latência entre as camadas, aquela thread que fez a requisição, ela não vai ficar ali cativa esperando aquela resposta voltar. Ela vai receber aquilo num callback, ou seja, um evento. Esse evento ele pode ser tratado por essa mesma thread que fez o disparo ou por outra thread que esteja desocupada. Por quê? Porque aquela thread que fez a requisição e em vez dela ficar ali esperando 2, 3 segundos a resposta, ela não fica cativa, ela vai fazer uma outra coisa, vai atender uma outra requisição do controller, vai atender uma outra requisição do controller por service. Então, ela não fica ociosa nesse tempo de latência de rede. Então, por isso que numa aplicação com grande latência de rede, com grande integração, com muitas integrações, o Spring Webflux ele faz mais sentido ainda, porque você não tem uma thread que fica ali cativa, você não tem desperdício de thread, você tem uma maior otimização do seu recurso computacional, né, dada ao uso ali das suas integrações. E a gente percebeu que, na verdade, os nossos foguetinhos estavam todos estacionados aqui. No fundo, uma thread só estava fazendo todo o job.
Por que isso? A gente detectou alguns problemas graves que vinham lá do legado, daquele padrão que a gente seguiu lá para o MVP, né? E que a gente detectou que eram os grandes causadores desses problemas, tá? Primeiro, uso do Tomcat. Ah, Thiago, o Tomcat não funciona com o WebFlux? Funciona. Funciona o Tomcat, funciona o Jet, funciona o Undertown. Mas a documentação da WebFlux, ela pede que você use, né, ou pelo menos o servidor, ou ali, o framework de aplicação que se encaixa melhor com o threads reativas não bloqueantes com o Webflux, é o NET, tá? E a gente estava usando o Tomcat. Então, esse foi um fator determinante para isso, tá? Outro fator também importantíssimo, uso de ponto block, tá? A gente detectou que tinha várias partes do nosso código com ponto blocks, tá? O ponto block, ele mata toda a reatividade da thread, porque aquilo que eu comentei para vocês, de que a thread não fica ali cativa esperando no Webflux, né, esperando a resposta da integração vir, com o ponto block é justamente o contrário. Eu bloqueio aquela thread. Então, eu dizendo para o foguetinho aqui, ó, espera, fica aí. Quero que você fique bloqueado, esperando essa resposta para que eu faça algo, tá bom? Isso teve muita influência. Qual foi a causa disso, né? Literalmente a nossa inexperiência com o Webflux, tá? Então, a inexperiência com o Webflux fez a gente acabar utilizando o ponto block, e o ponto block matou toda a reatividade da aplicação, tá? Foi um ponto bem doloroso, assim, tá? E um terceiro ponto também muito importante, aqui eu tenho esses 3x aqui na borda aqui do meu microserviço. Todas as integrações que eu faço com players externos, elas têm que ser reativas também, tá? Ah, mas e se o meu player não for reativo? Eu vou dizer isso mais lá na frente. Tem como também, tá? Mas, por exemplo, eu vou usar aqui, no nosso caso, a gente usou o MongoDB, né? O meu driver para o MongoDB, ele tem que ser reativo, tá? Não adianta eu usar um driver não reativo. E a gente estava justamente nesse cenário, usando um driver não reativo. E as integrações HTTP não podem usar o HTTP client tradicional. Elas precisam usar o web client. Então, uma série de detalhes que nós pegamos, tá? Que faziam todo sentido para a aplicação não funcionar da maneira como ela deveria funcionar, tá bom? Então, aí a gente chegou com muita delicadeza para a equipe de negócios e falou, vocês querem lançar para o mercado? Então tá. A gente tem uma notícia aqui para vocês, tá? A gente precisa derrubar tudo e fazer de novo, mas a gente promete ter cuidado, tá bom? Então, literalmente, aqui nesse ponto, a gente conseguiu justificar para a equipe de negócios essa questão de que precisávamos priorizar urgentemente um backlog técnico, porque senão o avião não vai decolar, né? O forninho vai cair, literalmente, tá? E aí a gente tem uma dependência técnica, né? Uma dependência, o negócio vai depender, tá dependendo da equipe técnica, né? E isso era uma coisa que lá no MVP, lembra que eu disse que a gente tinha a proatividade de propor, de criticar ali aquele módulo legado, falar, meu, isso aqui, a gente já tinha algumas desconfianças, falar, isso aqui tá estranho, isso aqui não é assim, né? E o pessoal, não, a gente precisa pôr MVP, precisa pôr MVP, precisa pôr MVP, técnico a gente vê depois, e aí o depois veio o preço, tá? Então a gente precisou, assim, ó, precisamos, não tem como, tá? Com argumentos. E aí veio a grande reviravolta no projeto, tá? Que foi ali o foco na solução e a gente atingir essas metas agressivas de requisitos não funcionais, tá? E com isso, a gente conseguiu, depois de 6 meses, tá? A gente foi aliando essas entregas de negócio com entregas técnicas. A gente começou a quebrar esse monolito em diversos microserviços, tá? Microserviços seguindo os padrões corretos, com suas responsabilidades específicas, minimamente acoplados, né? E com necessidades, pensando principalmente na resiliência. Então, onde eu vou ter necessidade de um escalonamento específico? Na integração X, na integração Y, tá? Faz sentido eu quebrar esse cara? Eu vou ter vazão? Foram feitos testes de performance certinho em cada um deles, enfim. E aí a gente foi trocando de fato o pneu com o carro andando mais uma vez, mas sem parar o negócio. Porque, ficou 6 meses parado MVP, não lançou para o mercado? Não, a gente foi lançando ali, né? A gente teve uma campanha de Family and Friends e coisas do tipo, e a gente foi conseguindo expandir esse produto ao mesmo tempo que a gente evoluía a arquitetura dele, tá?
Então, o que mudou no arcabouço aqui, principalmente, tá? Continuamos na Amazon com CS, então isso não mudou. Mudamos algumas configurações de heap durante os testes de performance, heap space, memória, enfim, configurações dos containers, tá? Tiramos o Tomcat, colocamos o Net, tá? E uma outra mudança muito importante, fomos para o Mongo Paz, fomos para o Atlas, tá bom? Essa também foi uma mudança muito importante, porque o nosso Mongo, nós estávamos tendo muita dificuldade de escalar os shards do Mongo on-premise, tá? Sem falar, enfim, custos de manter uma licença de um Mongo on-premises, enfim, toda essa questão, a gente propôs essa mudança para o Mongo Atlas e colhemos os frutos, assim, meio que no teste de performance seguinte, tá? Então, foi uma decisão muito acertada, tá? Ter mudado isso. A imagem está um pouco pequena aqui, vou aumentar ela aqui, tá? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, aquele monolito todo da arquitetura inicial, ele foi quebrado aqui em três, tá? São as operações core que a gente chama, tá bom? Então, nós tínhamos ali 3 operações core nesse processo de autorização desse motor de regras, tá? Nós quebramos nos 3. Nós separamos ali a questão do Kafka, né? Colocamos produtores específicos, colocamos consumidores específicos para essas filas. Nós tínhamos a necessidade de informar mais de um tópico para sistemas diferentes, a gente tinha um sistema de Big Data aqui também, que a gente também conseguiu colocar. Separamos os microserviços de antifraude, né? Nós tínhamos dois parceiros de antifraude, nós separamos em microserviços apartados, também com possibilidade, todos com possibilidade de escalonamento granular. Tá? Centralizamos aqui a parte dos CRUDs, né? Então, os CRUDs ficaram o CRUD de transação, né, ficou apartado também, conversando certinho ali com o seu banco de dados, com o seu esquema, enfim. E aqui os microserviços específicos por parceiros também, tá? Então, reparem que a gente quebrou todo aquele fluxo, todas aquelas caixinhas, né, dado a necessidade de escalonamento em microserviços apartados, tá? No total aqui foram 13 microserviços, tá? Então, a gente saiu de 1 para 13, tá? Em 6 meses, nesse processo de entrega evolutiva. Então, como que ficou, né, essa nova arquitetura no final aí desses 6 meses, tá? Então, foram 13 novos microserviços, como eu comentei, com mínimo impacto, entregas fracionadas. Então, reparem, a gente começou pelas pontas. Então, as operações core ali que eu mostrei no centro do diagrama, elas foram as últimas a serem refatoradas, tá? Porque tinha muita jogada, tinha muitos outros players envolvidos. A gente tinha ali a Gateway envolvido, a gente tinha algumas equipes, enfim, questões de infra, com load balancer, apontamentos, coisas do tipo. Então, a gente foi pelas pontas até chegar ao meio, né, ao coração da aplicação, justamente para ter o mínimo impacto nas pontas, né, de quem estava testando e pilotando a aplicação, tá? Removemos todos os pontos bloqueantes do código, tá? Atendendo aos padrões do Spring Flux. Removemos todos. Implementamos um padrão de Find and Forget, tá? Tanto para a parte do Kafka, quanto para a parte... Principalmente para a parte do Kafka, na verdade, né? Ali eu deixava o controle de retentativas, a gente deixou o controle de retentativas, de mensageria, contingência de mensageria, tudo apartado nesse microserviço, tá? Então, ali, quem chamava a postagem para a fila, ela não esperava o retorno, né? Ela simplesmente postava e o produtor se virava em garantir a entrega daquela mensagem, né? Essa quebra facilitou demais a implementação da pirâmide de testes, tá? A gente teve um ganho aqui, eu não estou com a imagem aqui para vocês, mas para vocês terem uma noção, contando testes de unitários e toda a cadeia da pirâmide, né? A gente... na casa dos 2.500 testes, tá? Dos 2.500 cenários de teste, tá bom? Então, ficou muito mais fácil, teste de integração, a mocagem disso ficou muito mais fácil, né? Você tem as coisas mais granulares, você consegue mocar as fronteiras muito mais fácil. O escalonamento granular, obviamente, né? Com o melhor uso do WSCS, tá bom? Conseguimos, de fato, ter uma infra elástica com isso, então reduzindo custos. Uma coisa importante que eu não disse para vocês, lá naquele teste inicial do MVP, que atingiu lá 23 TPS na arquitetura ASIS,
a gente chegou a fazer um teste que a gente chamou de força bruta, que era atingir, porque lá no MVP eles queriam ter um mínimo lá de TPS, né, um mínimo de 50, se eu não me engano, tá? Para conseguir um mínimo ali no pós-MVP, né, quando chegaram os requisitos não funcionais de 100 TPS, eles queriam bater pelo menos metade daquilo com o MVP, com o monolito que a gente tinha. E não chegava, e não chegava. Chegava a 23, chegava a metade da metade do que eles queriam, né, um quarto do que eles queriam quase. Então eles fizeram um teste de força bruta. Tá? Então eles pegaram e falaram, tá bom, vamos considerar que cada microserviço faz 1 TPS. Vamos subir. E aí, assim, foi um teste insano, um plano B, C, sabe? Para caso esse plano não desse certo, a gente, né, como equipe como um todo, tinha que ter um plano B. E foi gasto 50 mil reais nesse teste, para vocês terem uma noção, tá? Um teste de performance, brincando assim. Com essa entrega, né, a equipe de negócio ali teve um ganho financeiro também na operação enorme, tá? Esse custo foi diminuindo pelo menos em 5 vezes, tá? Com uma infra elástica, enfim, com todos os ganhos que isso pode ter. Então, a migração para o Mongo Atlas e melhoria substancial de performance que a gente vai ver aqui na sequência, tá bom? Com isso, o que a nossa equipe aprendeu, né? A gente tinha essas informações pulverizadas em vários locais, tá? E a gente centralizou, né? Depois de, enfim, de ler muito, fazer muita POC, enfim, e viver, né, muito teste de carga, a gente reuniu aqui o que a gente chamou de pilares dos microserviços reativos, né? Então, se você quiser fazer um microserviço reativo, você deve ter em mente, né? A utilização do Net ao invés do Tomcat é altamente recomendável, tá? O uso do Spring Web Flux, existem outros frameworks que também trabalham com a implementação ali das interfaces do Java Reactor, mas ali, como a gente estava utilizando o Spring Boot, a gente, enfim, usou a própria tecnologia e o próprio framework do próprio ecossistema do Spring, tá? Não use .block no seu código, tá? Elimine da vida reativa .block, não use. Utilização dos drivers reativos, como eu comentei, tá? Drivers reativos para banco de dados, no nosso caso, né, o Mongo, a gente usa o driver reativo, para o Kafka, driver reativo, então, drivers reativos para todas as integrações, integrações HTTP, inclusive, com o Web Client, tá? O Spring Web Flux deixa você integrar de outras maneiras? Ele deixa, mas não vai performar da mesma maneira se você não utilizar o Web Client, tá bom? E, como eu comentei anteriormente, e se as minhas integrações não forem reativas? Como que eu faço? Não tem problema. A gente também consegue utilizar dentro do Spring Web Flux threads elásticas, tá? Para um consumo abundante de recurso de infra. Então, aqui, qual que é a ideia, né? O Spring Web Flux, ele tem a ideia de que você não precisa ter uma grande máquina, um grande perfil de máquina para você conseguir uma alta vazão. Ele prefere com que você trabalhe com containers menores, num escalonamento horizontal, para que você tenha esse escalonamento e esse consumo do recurso de máquina mais fácil, para que você trigue mais fácil ali os seus gates de escalonamento e você tenha uma gama de microserviços pequenos, sim, mas muitos, né? Então, no nosso caso aqui, né, a gente tinha essa necessidade de pedir recurso. Então, a nossa aplicação ela não tem vergonha, ela é uma sem vergonha em pedir recursos de infra. Então, ela pede. Então, ela usa recursos de threads elásticas. O Webflux te dá esse recurso. Então, veio necessidade, veio um evento novo, uma necessidade nova, eu peço uma thread nova. Simplesmente, eu simplesmente delego isso para a infra. E aí, os nossos gates eles estão todos preparados para identificar o consumo de memória CPU e trigar o escalonamento, tá? Então, nesses casos onde a sua integração ela não é reativa, o que a gente faz, né? A gente não faz com que a thread reativa chegue até essa integração de fato. No caso aqui, a gente criou um pool de threads elásticas. Conforme a demanda ia chegando, esse pool ia enchendo. E depois ele ia, conforme a demanda, né, ele ia se enxugando. E esse pool de threads era responsável por ir lá, fazer a integração de maneira síncrona, né, de maneira tradicional. E nisso ele liberava a thread reativa para fazer outra coisa.
Na hora que essa thread desse pool retorna com a devolução daquela integração, ela notifica o motor reativo, fala, viu? Tô com resposta aqui, alguém vem pegar. Aí sim, vem uma thread reativa, pega aquela resposta e continua o processo. Então, essa foi a ideia aí de se usar threads reativas, elásticas, tanto para consumo abundante de infraestrutura, para proporcionar um escalonamento maior, quanto para integrações não reativas. Tá? E aí a gente começa a ver a nossa aplicação de fato não bloqueante. Né? E a gente começa a ver ela voar. Então agora a gente não tem mais nenhum foguetinho aqui estacionado, cada foguetinho de uma cor aqui está fazendo uma parte do processo da requisição. Tá? Então, assim, é muito legal você perceber isso, esse paralelismo de threads. Lembrando que aqui a thread do chamador, né, o cara ainda fica aqui esperando ali aquele tempo de resposta. Mas o paralelismo ele ocorre no processamento da sua requisição, tá? Com as threads não bloqueantes, com o motor reativo, tá, do Java Reactor. E aí, depois de 6 meses, como eu comentei, depois de nós termos feito essa entrega, termos tido esses feedbacks, tido esse aprendizado, principalmente, tá? Enfim, nós acabamos nos tornando referência para outros autorizadores e até outros produtos, tá? Principalmente por esses resultados, tá? Acho que nada melhor do que comprovar com resultados, e aqui a gente vem inspirados aqui pelo título aqui da nossa conversa, né, do throughput vezes 10, reparem que foi literalmente vezes 10, né? Então a gente teve um perfil mais agressivo de teste, tá? Não foi aquele perfil de testes anterior, que foi inferior, tá? O tempo de duração do teste foi de 1 hora também, tá? Mas a carga foi inclusive maior do que anteriormente, tá? Então reparem que o tempo médio de resposta ele ficou em 2.8, enfim, nós não tivemos... O lance aqui da Bflux, que eu comentei, né, o tempo médio de resposta, ele é uma consequência do melhor uso do escalonamento do seu recurso, né? Mas ele não é o fim, o Webflux não é para você... o fim dele não é performance, o fim dele é resiliência, mais facilidade de escalonamento, melhor aproveitamento dos seus recursos computacionais, principalmente se a sua aplicação tem latência de rede. Esse é o grande tchan da coisa do Webflux. A performance, o tempo médio de resposta, ele vem por consequência, tá? Então, aqui, de 23 requisições por segundo, nós passamos a 230 requisições por segundo. Uma taxa de erro menor do que 1%, e usuários simultâneos também, um ganho fenomenal aqui. A aplicação não caiu nessa 1 hora, ela se manteve estável, tá? E 724 usuários simultâneos, tá? Aqui a gente respeitou totalmente os padrões e os requisitos contratuais de resposta em até 7 segundos, e com 230 requisições por segundo respondendo em 2.8, a gente ficou bem confiante no lançamento desse produto no mercado nacional, tá bom? E aí o que temos aí pela frente ainda, né? A ideia aqui é não parar, né? A gente ainda tem muita coisa ainda para ser feita, tá? Nós estamos sempre evoluindo aí, né? Principalmente na questão de telemetria, né? A gente, enfim, está inserindo aí o App Dynamics, soluções aí do próprio LK, né? Integrações do CloudWatch, a gente já é nativo da AWS, né? A gente já tem, a gente está evoluindo nessas questões, né? Principalmente porque o Webflux ele tem, nos modelos de APM tradicional, eles estão se preparando, já tem muitas soluções, né, o App Dynamics é uma delas mesmo, o próprio LK, mas eles se adequaram ao modelo reativo não tem muito tempo, né, porque justamente o modelo de threads ele é diferente, ele é assíncrono, então os APMs tradicionais eles estão se bagunçando muito com essa questão de telemetria, né, principalmente em achar soluções onde está se perdendo tempo de requisição, né? Porque uma aplicação tradicional, como eu comentei, você tem ali um enfileiramento de threads ali, como se fosse um cascata, né? E no reativo, não. Uma thread está aqui, outra hora a thread está lá embaixo fazendo outra coisa, então qual que é o tempo de resposta dessa thread, dessa requisição? E ela demorou 10 segundos, tá? Mas onde mais ela demorou desses 10 segundos? Então, os APMs tradicionais tinham esse problema e eles, há pouco tempo, se readequaram para essa nova realidade, tá? Experiências com diferentes perfis de máquina, como eu comentei. Então, aqui o Webflux ele vai te direcionar para você ter um perfil menor de máquina, tá?
porque é muito mais fácil você atingir um trigger de escalonamento de memória, aqui chutando um número bem, né, bem, enfim, ao vento aqui, mas é muito mais fácil você colocar um container com 4 GB de memória e ele escalado que um container com, né, uma máquina com 64 GB de memória. Então, ele te pede isso, perfis menores de máquinas, para você ter uma maior eficiência desse escalonamento, tá? Possibilidade de mais quebra de microserviços, então, existem a possibilidade desse número 13 crescer, tá? O time de negócios foi entusiasta da arquitetura, isso foi muito legal, né? Dado o resultado que a gente teve e dado o processo, porque esse processo ele não foi sofrido para a equipe de negócio. A gente conseguiu fazer isso de uma maneira muito transparente para quem usa, né? E conseguimos colher esses frutos. Então, essa arquitetura ela foi proposta, foi incentivada para outras áreas dentro do mesmo setor ali do produto e para outros produtos. Por exemplo, nós temos uma iniciativa Pix, tá? Aí tá bombando aí, né? A gente tá vendo aí, lançou recentemente. Para esse player aqui que a gente está falando, ele tem também uma iniciativa Pix, já foi direcionado para que nós usemos também essa arquitetura e esses nossos highlights aqui para esse novo projeto, tá? Para esse novo produto. Hoje nós utilizamos o CloudFormation, né, para poder prover toda a nossa infraestrutura. A gente está migrando para o Terraform, também é um to-do importante que a gente está tendo, assim como a migração do ECS para o Fargate, também é uma coisa que a gente também está trabalhando, né? E aí o Kubernetes aí em vista também, visto com muito carinho, os próximos passos para o futuro aí, tá bom? E aí tá, legal, mas e tudo isso na realidade como que funciona, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, tá? De 2 exemplos, tá? Do coração da nossa aplicação ali. Então, voltando lá, não sei se vocês lembram aqui aqui do nosso desenho inicial, vou voltar aqui rapidamente, né? Essa caixinha aqui, tá? Dessa sequência de integrações e antifraude, enfim, da sequência das máquinas de estado dessa autorização. Quando a gente vai para o código, a gente buscou com a indentação simular aquela sequência, tá? Então, aqui você tem a integração 1, integração 2, sistema de análise de antifraude, a integração de análise de antifraude, e aqui embaixo você tem o feedback aqui totalmente assíncrono, tá? Lembrando aqui que o Webflux, né, ele justifica um papo só para ele, né, para a gente, um papo bem mais prático para ele, né? Mas ele trabalha com uma pipe de eventos e ele funciona como, para quem trabalhou já com a Ajax, né, eu estou entregando a minha idade, né, mas trabalhou com tecnologias já, o próprio React, enfim, você trabalha com essa noção de callback. Então, eu vou fazer algo depois de algo. Então, se esse algo primeiro der certo, eu vou fazer isso. Se esse algo primeiro der errado, eu vou fazer isso. Então, depois que você vira ali o seu jeito de programar, o seu jeito de desenvolver, esse tipo de desenvolvimento ele sai muito mais fluido, ele faz muito mais sentido, né? Porque você, num código procedural, você tem ali uma linha embaixo da outra, porque justamente você quer que uma coisa execute, né, depois da outra. Aqui, você também tem esse conceito, você quer que algo execute depois de algo, mas não necessariamente pela mesma thread. Por que não pode ser uma outra thread executando, tá? E o resultado final ser devolvido na mesma requisição. Então, essa é a ideia. Então, a gente usa aqui o FlatMap, tem outros operadores, tem o map, enfim. Esse próprio código aqui, ele está passivo de refactor, tá? Mas só para vocês terem uma noção de como que a gente organizou as chamadas como um esquema de máquina de estado mesmo, tá? Um outro exemplo é esse outro código aqui, ele tem bem menos encadeamentos, mas também ele é um exemplo de um método aqui de notificação de pagamento, mas ele também bebe da mesma fonte, né? Então, eu tenho aqui um primeiro executor que vai fazer algo, quando esse algo estiver pronto, ele vai cair nesse callback, que vai salvar esse resultado. E depois de salvo esse resultado, ele vai executar um outro processo. E esse processo aqui dentro, ó, ele é totalmente assíncrono ao retorno aqui de baixo. Então, eu retorno isso daqui e disparei isso aqui de maneira assíncrona, tá? De maneira transparente para o usuário. Então, o usuário já vai ter a resposta dele aqui.
esse disparo vai ser feito, né, de maneira assíncrona, mas aqui ele já vai ter o resultado da sua requisição, tá? Então, o tempo nosso está acabando aqui, mas, no geral, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês um pouquinho desse nosso case, tá? Espero que vocês tenham gostado.